Fala, Gabeira! Olá, esse é o 14º podcast, segundo depois das eleições em primeiro turno. Sabe que eu continuo andando pela rua e as pessoas me perguntam, mas o que vai acontecer nessa eleição? Quem vai ganhar? Vocês sabem que eu não tenho condições de responder. Tenho trabalhado muito com as pesquisas, mas aprendi no trabalho com as pesquisas a não confiar cegamente nelas. Elas não são uma espécie de relógio suíço que você olha e diz a hora é essa. Não, elas às vezes se confundem, às vezes elas perdem movimentos essenciais que acontecem nos últimos momentos das eleições. Enfim, eu utilizo as pesquisas apenas como uma referência. Existem outras variáveis que me importam muito. Por exemplo, o comportamento dos candidatos, o arco de alianças que eles formam, a luta subterrânea nas redes sociais. Essa luta é importantíssima, essa troca de fake news cruzando o espaço, uma intensidade enorme. Inclusive, segundo eu fui informado, que nas últimas 48 horas é que há uma intensidade maior de fake news. As pessoas usam esses momentos para vencer a resistência dos indecisos com notícias falsas. Então, há muitas variáveis a serem avaliadas. Eu digo, baseado nas pesquisas, e unicamente nelas até o momento, que o favoritismo do Lula no segundo turno é em torno de 70%. Não é? Ele saiu do primeiro turno com uma vantagem de 6.200.000 votos e, aparentemente, segundo as pesquisas também, essa vantagem foi ampliada um pouco para 10 milhões de votos. E tirar 10 milhões de votos em 20 dias é um pouco difícil, não é impossível. Mas e se as pesquisas não estiverem precisas? E se a diferença for menor? Talvez o esforço possa ser também mais viável, o de tirar esses votos. Eu não acredito, mas não é essa a questão principal. A questão principal é analisar também os movimentos. Houve um movimento importante que pode ter favorecido Bolsonaro em Minas Gerais. É o apoio do governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema, no primeiro turno, ficou mais ou menos distante da candidatura do Bolsonaro. E ele teve uma votação que o levou à vitória no primeiro turno, 56% dos votos. Será que ele consegue transferir a votação dele para o Bolsonaro? O candidato que ele apoiou em Minas era o candidato do Novo. Certamente ele vai transferir a votação do Novo para Bolsonaro. Mas houve muitos votos em Minas que casavam Romeu Zema e Lula. Será que ele consegue mudar esses votos? É uma questão a se perguntar, não é? Do ponto de vista também dos movimentos de apoio, o Lula recebeu o apoio da Simone Tebet e do Ciro Gomes, um apoio meio envergonhado do Ciro Gomes, mas um apoio. O que significa isso? Significa que nós devemos levar muito em conta esses apoios, porque, de um modo geral, os candidatos derrotados no primeiro turno são aqueles mais importantes no arco de alianças. Por quê? Porque quem votou neles não votou em nenhum dos dois, votou neles e agora está sem candidato. Se eles decidem apoiar um outro candidato, uma parte do eleitorado pode se deslocar para esse escolhido, mas apenas uma parte. O candidato, quando perde e decide votar em outro candidato, os seus eleitores não seguem de uma forma unânime, é apenas uma parte. Portanto, nós avaliamos esse arco de alianças, é um outro ponto importante. Eu costumo trabalhar também com uma outra variável, que é a variável do comportamento dos candidatos. Até que ponto eles cometeram alguns escorregões que podem influenciar a sua performance na campanha. Isso é muito comum. Eu mesmo, quando candidato, em determinado momento, cometi escorregões, é o que acontece, mas repercute muito nas eleições. E o Bolsonaro, acho que teve 2 momentos muito perigosos para ele. O primeiro momento foi quando ele falou que os nordestinos não votavam nele porque eram analfabetos. Isso é um erro clássico em política, porque você culpa o eleitor por não votar em você. O eleitor
não vota em você porque ele tem alguma deficiência cognitiva ou cultural. Na verdade, o político sempre faz um trabalho diferente. Ele diz, olha, não votaram em mim porque eu não soube me comunicar bem, preciso me aproximar dele. O Bolsonaro cometeu esse erro e certamente vai repercutir no Nordeste. Certamente a diferença entre o Lula e o Bolsonaro no Nordeste vai crescer. Embora a gente saiba também que no segundo turno a tendência é aumentar a abstenção. Outro deslize que o Bolsonaro cometeu foi anunciar que ele ia aumentar o número de juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso significa um golpe de Estado, né? Ele anunciou prematuramente um golpe de Estado, porque essa composição do Supremo Tribunal Federal é uma composição determinada pela Constituição e é uma cláusula pétrea da Constituição, não pode ser mudada. Só muda através de um ato de força. Portanto, o Bolsonaro confessou-se golpista nesse processo. E alguns apoiadores dele, que são mais próximos da defesa da democracia, ainda existem, né? Como, por exemplo, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, ele afirmou que isso aí era uma volta à ditadura. Mas ele antes já tinha declarado voto no Bolsonaro. Quer dizer, será que depois de compreender que o seu candidato é um candidato que pretende voltar à ditadura, ele continuará votando nele? E algumas outras pessoas que votam no Bolsonaro. Portanto, isso também é importante. A outra variável que eu trabalho nessa cesta de variáveis para entender como a eleição vai se passar é a rede social, a luta subterrânea nas redes sociais. E aí acontecem coisas incríveis, né? Denúncias infundadas, e o Superior Tribunal Eleitoral não consegue conter esse movimento. As notícias falsas surgem, elas são denunciadas, aí leva um tempo para que os autores da notícia sejam notificados, eles têm um tempo para tirar a notícia do ar antes de serem multados, e nesse período, meu caro, o efeito devastador da notícia já aconteceu. Eu acho que há uma campanha muito grande contra o Lula na área evangélica, né? Uma campanha dizendo que ele vai fechar as igrejas, uma campanha dizendo que ele vai perseguir cristãos, algo que não corresponde à realidade. Na verdade, o Lula fez uma lei de liberdade religiosa no Brasil e jamais no governo dele houve qualquer tipo de perseguição contra religiosos. É uma fake news. Também o Bolsonaro acabou recebendo o seu quinhão, provando do próprio veneno, porque surgiu uma entrevista na qual ele fala de canibalismo. Ele fala sobre a possibilidade de comer um índio num ritual. Então ele é apresentado na rede social como canibal. Eu não sei, eu não tenho instrumentos, acho que ninguém tem, para saber quem está levando vantagem nessas denúncias. Se é o Bolsonaro denunciando Lula como um satanista, inimigo da cristandade, ou se é o Lula denunciando o Bolsonaro como um canibal. A verdade é que essa luta também é uma luta importante, porque ela atinge uma série de eleitores que não acompanham a política com suas teses mais, digamos assim, mais elevadas, né? Acompanham a política pelo comportamento dos candidatos. Concluindo, eu acho que até o momento, e esse momento é o momento desse podcast, o Lula mantém uma vantagem sobre o Bolsonaro. Essa vantagem deve se aprofundar no Nordeste, possivelmente deve se reduzir em Minas, mas hoje, segundo as pesquisas que são imprecisas, essa vantagem pode estar em torno de 10 milhões de votos. Mas isso não é o que eu estou falando normalmente sobre eleições. Isso é o que eu respondo às pessoas na rua e é o trabalho que eu faço lá na televisão, onde você tem que analisar isso diariamente. O trabalho que eu estou fazendo mais importante para mim, e eu acho que você talvez possa ter um pouco de paciência para ouvi-lo, é o trabalho sobre o que nos espera no ano que vem. Quer dizer, não importa qual o presidente que vai ser eleito,
ele vai ser eleito com uma rejeição de uma grande parte da população. O país estará dividido. E isso torna o trabalho muito difícil. Além disso, o ano que vem vai ser um ano em que a crise econômica continuará acontecendo. É o ano em que os eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas continuarão acontecendo. É um ano em que possivelmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia prosseguirá. Um ano em que a crise energética na Europa vai atingir o seu ápice, porque estaremos no inverno, já no princípio do ano será o ápice do inverno também. E mais uma variável que é importante compreender nesse fim de ano e no princípio do ano que vem, é que nós voltamos a falar de uma coisa que parecia sepultada nas nossas mentes e sepultada nas nossas preocupações: o perigo de um conflito nuclear. Dada a ameaça do Putin, as experiências da Coreia do Norte, o próprio presidente Biden disse que o mundo nunca esteve tão próximo de um conflito nuclear como está agora. Portanto, imagina nós começarmos o ano com um país dividido, com uma crise econômica, com eventos extremos, com uma crise na Europa e ameaças de conflito nuclear. Para isso, nós vamos ter que ter muita capacidade de superar as nossas divergências e compreender o seguinte: olha, se já existe tanta dificuldade no mundo, por que nós vamos criar mais dificuldades aqui dentro? Por que não baixar um pouco a bola? Por que não reduzir um pouco essa radicalização e encontrar alguns temas que possam nos unir? Mas como unir adversários tão pesados? Olha, nos Estados Unidos, isso às vezes acontece. Há temas de interesse nacional que, de repente, podem unir todo mundo, podem unir os dois setores, podem unir democratas e republicanos, sem que haja perda para nenhum deles. É um jogo de ganha-ganha, porque é o interesse nacional que está sendo colocado em risco. Portanto, eu acho que no ano que vem vai ser preciso fazer um esforço muito grande, não para acentuar a polarização, mas um esforço muito grande para atenuar o debate e buscar pontos de contato que possam nos fazer sair dessa maré. Porque é importante sair dessa maré, não adianta nada ficar brigando um com o outro nas redes sociais sem que a gente saia dessas dificuldades que nós temos. O Brasil precisa avançar, não importa qual será o presidente. Eu imagino que o presidente que virá também, se for o Lula, terá dificuldades no relacionamento com o Congresso. Mas não é algo que não se possa resolver. O relacionamento com o Congresso, quando há habilidade política e quando há capacidade de negociação, pode ser resolvido. Mas nós não podemos confiar apenas, isso é a minha tese que eu tenho falado, apenas na habilidade política do presidente da República. Vai ser preciso um espírito de ressurreição, um espírito de renascimento no Brasil no ano que vem, para que a gente possa realmente avançar em alguns pontos. Mudanças climáticas, precisamos mudar a nossa política, proteger o meio ambiente, entrar internacionalmente com as nossas propostas de proteção, receber investimento externo. Juventude, recentemente numa reunião, pessoas de um grupo de intelectuais mostraram que o Brasil hoje tem muitos jovens. Nós temos o que chamamos da bonança populacional. Mas esses jovens estão desempregados, estão sem perspectiva. Se nós não acharmos uma perspectiva para a juventude nesse momento, eu acho que nós vamos perder isso que chamamos de bônus populacional. A população vai ficar mais velha e passou a chance de aproveitar essas pessoas, de produzir riqueza. Então essa é uma questão também que nós temos que pensar para o ano que vem. Finalmente, é uma questão também de muita importância, a necessidade de avançar na revolução digital, a necessidade de avançar na infraestrutura digital. De um lado, reduzindo a brecha de acesso que existe entre crianças pobres e crianças ricas, entre pessoas pobres e pessoas mais abastadas, para que todos tenham acesso
à internet, porque esse acesso significa necessariamente mais acesso também à renda, à possibilidade de trabalho e renda. Finalmente, nessa questão digital, o governo precisa também se modernizar. E a digitalização é um caminho, um governo inteligente é um caminho. Eu tenho aqui comigo um livro sobre como os governos devem ser. E esse livro é muito interessante porque o exemplo inicial dele mostra como a Índia conseguiu, através de um sistema digital que criou a identidade única para cada pessoa, até um número para cada pessoa, ela evitou que milhões e milhões de dólares, na verdade bilhões de dólares, fossem perdidos, porque os sistemas de ajuda social lá, eles existiam, mas o dinheiro não chegava corretamente na mão das pessoas que precisavam. Havia muito desvio, havia muita perda, havia muito equívoco. Então, um sistema digital transformou o processo de ajuda social em algo eficaz, que chega às pessoas e, na verdade, você gasta apenas o dinheiro necessário. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, esse ajuda emergencial, já tivemos ajuda no período da pandemia. Grande parte do dinheiro vai para as mãos que não devem ir. Você não tem controle da situação. Então, é uma perda permanente de dinheiro. Isso é só um dos pontos que nós precisamos levar em conta, porque o ano que vem realmente vai ser necessário um grande trabalho contra a fome, um grande trabalho ainda de ajuda social. Esses pontos sobre o ano que vem, certamente eu vou continuar falando deles. Mas as pessoas dizem, puxa, agora é um momento de paixão, de briga eleitoral, por que as pessoas vão se importar com o futuro imediato? Mas lembre-se, originalmente, as eleições eram exatamente uma discussão sobre o futuro. Era, no passado, uma discussão sobre propostas. O que nós vamos fazer com o país, como nós vamos levar o país a um bom lugar, como nós vamos reduzir as desigualdades. E, evidentemente, que esse processo de discussão empobreceu, mas a necessidade dele continua, a necessidade de discutir sobre o futuro. E o futuro que nos espera é, pelo menos no princípio do ano que vem, muito difícil.